Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Peçamos ao Senhor que o Espírito Santo ilumine a nossa vida, ilumine a nossa vocação. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Peçamos ao Senhor que ilumine a nossa família, o nosso trabalho. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Peçamos ao Senhor que ilumine a vida de Fabiana Oliveira, Solange Oliveira, Tereza Ricelli Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Marolis, Joane Lucivânia Martins, Rosa Maia Lins, Maria das Graças e Aloísio Vieira, Sônia, Maria do Carmo Costa Leite, Chacha Emília, Tarciana Lins, Dr. Helder, Helena Maria Dias Ribeiro e Regina. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em Mateus capítulo 23, do versículo 13 ao 22. Ouve, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: ai de vocês, doutores da lei e fariseus, hipócritas. Vocês fecham o reino do céu para os homens. Nem vocês entram, nem deixam entrar aqueles que desejam. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Vocês exploram as viúvas e roubam suas casas para disfarçar, fazem longas orações. Por isso vocês vão receber uma condenação mais severa. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguem, o tornam merecedor do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, vocês dizem: se alguém jura pelo templo, não fica obrigado, mas se alguém jura pelo ouro do templo, fica obrigado. Irresponsáveis e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês dizem também: se algum jura pelo altar, não fica obrigado, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, este fica obrigado. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? De fato, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um evangelho certamente duro de ouvir e pouco lido, né? Pouco lido, pouco refletido, pouco repassado, né? A gente não pega frases desse evangelho para
para encaminhar, né, para repassar nas redes sociais. A gente pega aqueles evangelhos assim que não se compromete muito, né? Aquele evangelho assim mais light, mas esse eu nunca vi ninguém repassando nas redes sociais. É um evangelho que Jesus faz uma grande crítica, né, e condena a hipocrisia religiosa, né? Condena, né, a hipocrisia religiosa. É um evangelho que Jesus se refere aqui aos mestres da lei e aos fariseus, que são pessoas muito religiosas, pessoas que viviam nas sinagogas, que viviam no templo, né? No grande templo de Deus. Pessoas altamente religiosas, né? Que machucavam os pobres, os oprimidos e faziam longas orações. Veja que está aqui no evangelho. Faziam aquelas orações longas, sabe? Aquelas orações o dia todo rezando, mas que na prática exploravam as viúvas, roubavam as casas dessas viúvas, porque elas eram, na verdade, as viúvas eram desprotegidas e eles faziam isso. O pessoal do templo, gente, as pessoas religiosas. Os mestres são aqueles que conhecem muito bem a lei, as leis, né? E que ensinava aos outros como viver a palavra e a lei de Deus. Esses eram os mestres da lei, né? Os mestres da lei. Infelizmente, é muito triste, né, a gente saber, né, que a pessoa usa o templo, usa a religião para massacrar, para pisar no outro. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que praticavam a religião, ou seja, eram aqueles que estavam, né, sempre nas sinagogas, que estavam sempre no templo, que pagavam o dízimo bem direitinho, né, que cumpria, né, todos os rituais religiosos, né? Então, esses eram os fariseus. Então, se os doutores da lei eram os grandes conhecedores da palavra, e aí ensinava, né, os outros, né, a viver a religião, a viver, né, a palavra, os fariseus eram aqueles que cumpriam, né, fielmente, né, todas as tradições, todas as leis, estavam ali sempre no templo e também nas sinagogas. Aqui Jesus vai fazer uma denúncia, gente. Olha, veja que o evangelho ele é bem claro, né? Jesus vai fazer uma denúncia que serve para os homens e mulheres de hoje, de ontem, ou seja, da sua época, mas também servem para todos nós hoje, sobretudo nas práticas religiosas, né? Sobretudo na prática religiosa, que é justamente a hipocrisia, ou seja, chamar a atenção sobre si mesmo, né? Fazer tudo, né, usando a religião, usando a igreja, usando a comunidade para chamar a atenção sobre si mesmo e muitas vezes até para tirar dos mais pobres, para roubar, para tirar mesmo, né? E para excluir as pessoas. Então Jesus não está aqui condenando, e é bom a gente que isso fique bem claro, que Jesus não está condenando os homens, né, por serem doutores da lei ou por serem fariseus, né? Mas por serem religiosos hipócritas. Jesus não está condenando, naquela época, Jesus não estava condenando os mestres, os doutores da lei, por serem religiosos, nem os fariseus, mas ele está condenando aqui a questão da hipocrisia. Né? Da hipocrisia, isso é bom, é bom que fique bem claro, né? Por quê? Porque eles exigiam dos outros aquilo que eles mesmos não praticavam, por aquilo que eles mesmos não viviam, né? Eles eram duros e exigentes demais com os outros, mas escondiam as práticas inconvenientes no seu coração, dentro do seu coração, né? Então eles exigiam do outro, mas eles mesmos não faziam, né? Para dizer, né? Ensinavam os outros a fazer, mas eles mesmos ficavam de fora, né? Então a religião é para ser vivida, e a gente sabe disso, muito bem disso, a religião é para ser vivida com seriedade, né? Com seriedade. A religião é para ser vivida, né? É para ser vivida e com seriedade, né? Com fidelidade, né? É muito fácil ver as pessoas cobrando os outros e exigindo algo delas, mas a prática religiosa, né, não corresponde com a fala, né?
E como a gente vê isso hoje em dia. E é bom a gente rezar isso, não olhando para o outro, não olhando para a outra, mas olhando para si mesmo. Porque é muito fácil, o que eu digo, é muito fácil olhar para os outros. Olhar para os outros. O difícil é olhar para dentro de nós mesmos. Às vezes, disfarçadamente, a gente disfarça, muitas vezes, morando até dentro da igreja, né? Mas lá dentro da gente, a gente não vive isso. Às vezes a gente é bonzinho na comunidade, bonzinho dentro da igreja, nossa, educadíssimo, nossa, numa educação, trata uma delicadeza no tratamento, mas em casa, muitas vezes já entra chutando, né, batendo as portas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Não vamos olhar para o outro. A tendência da gente é olhar, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Mas olha, vamos olhar para dentro de nós mesmos. Esse momento de oração não é para a gente ficar olhando para os outros, mas é para olhar para dentro de nós mesmos, né? É interessante, qual é o lema da hipocrisia, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Na verdade é isso. Esse é o lema da hipocrisia, né? A nossa fala deveria ser sempre assim, ó, faça o que eu procuro fazer. Porque nós não somos perfeitos, nem sempre a gente faz isso com perfeição. Perfeito é só Deus, né? Então deveria ser sempre assim, ó, faça o que eu procuro fazer. Faça aquilo que eu estou me esforçando, né? Faça aquilo que eu estou me esforçando para fazer, né? E se eu não consigo fazer tão perfeito, me perdoe. Porque só perfeito, quem faz perfeição só Deus, né? Mas há um esforço dentro de mim e as pessoas conseguem perceber isso, né? Isso é muito bonito. Muitas vezes eu não consigo fazer aquilo que eu mesmo falo, mas aí eu peço perdão, né? Eu peço perdão. Há um esforço, né? Eu pretendo ser fiel, né? Aquilo que eu ensino para os outros. Eu me esforço para praticar aquilo que eu ensino. Se eu digo para meu irmão, perdoe, eu preciso também perdoar as pessoas. Porque o meu irmão, a minha irmã pode olhar para mim e pode dizer assim, olha, você está dizendo para eu perdoar, mas você também não perdoa, né? Aí isso se chama incoerência, né? Hipocrisia mesmo, né? Então Jesus faz uma grande crítica às autoridades religiosas do seu tempo e Jesus continua fazendo uma grande crítica para nós religiosos, religiosas, padres, leigos de hoje, né? Para nós hoje. Jesus continua fazendo essa grande crítica, a gente precisa rezar muito, né? A gente precisa rezar muito, a gente sabe que a oração transforma. A igreja hoje celebra o dia de Santo Agostinho, né? Um grande doutor da igreja, né? E diz a história, né, que de Santa Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho, que ela rezou mais de 30 anos pela conversão do seu filho, e ele se converteu. Tanto é que ele hoje é um grande doutor da igreja. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos rezar por nós, pelos nossos irmãos, mas também rezar por nós, para que a gente seja sempre coerente, né, com a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.